Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje a gente vai fazer uma reflexão sobre o ilusionismo, abordando um pouco o que é esse jargão dentro do mundo do RPG e algumas reflexões que eu tenho sobre isso que eu quero agora compartilhar com vocês. Então, o primeiro passo é apresentar o que é o ilusionismo. Em que isso se baseia? De uma forma geral, é quando o Dungeon Master manipula a informação com algum objetivo. Então seria, por exemplo, quando ele tira um 3 no ataque de um inimigo, de uma criatura, mas ele joga esse dado atrás do escudo do mestre e anuncia um 14 para acertar, por exemplo, e inferir ali um efeito nos personagens. Então, de uma forma geral, isso não tem a ver só com manipular dado, mas é manipular a informação. Às vezes, o grande vilão que ele imaginou para um combate épico que duraria a noite toda, ele é subjugado rapidamente por um feitiço de um dos personagens, um dos conjuradores do grupo. Ou, de repente, o bárbaro encaixa 2 ou 3 acertos críticos e iria esfarelar a criatura, o vilão. E aí ele simplesmente dobra o ponto de vida daquele vilão ou cria uma magia na hora, um recurso na hora que não estava planejado no desafio, com o argumento principal de dar emoção. Se era para ser uma batalha épica, um grande vilão, ele não pode ser subjugado em 5 minutos. Mas o ilusionismo ele vai muito além disso. Existem outros argumentos que defendem a ideia dessa manipulação de dados e de informação em geral, que é, por exemplo, a morte indesejada de um personagem. Às vezes você está mestrando num evento, ou para jogadores iniciantes, ou às vezes o personagem tem um arco de jogo tão legal que aquela não era a hora dele morrer. E aí você também manipula ao contrário, né? Como eu mostrei no vídeo 3 virando um 14, poderia ser o 14 virando um 3, ou simplesmente você diminui o ponto de vida da criatura para que ele morra mais rápido. São algumas formas de você articular e manipular a informação em prol de algum objetivo. E o que eu quero fazer aqui no vídeo é uma reflexão sobre isso. E a principal reflexão, que é o termo que eu mais defendo aqui, que eu acho incrível dentro da OSR e do RPG como um todo, é a narrativa emergente. Então, quando você faz isso, a primeira reflexão que eu penso é: e a narrativa emergente? Porque quando você está articulando, manipulando essa informação, você está sempre levantando uma história idealizada sobre uma história construída. Se aquele personagem não era para morrer ali naquele momento, se aquele vilão era para ser um combate épico, era para ser um combate da noite toda, se aquela armadilha não era para matar o personagem, a gente está sempre pensando numa história idealizada. Mas o que eu acho sensacional do RPG é a história construída, é a história genuína na mesa, é o que acontece no jogo jogado. Então, em cima disso que eu quero fazer essa reflexão no vídeo. Quanto mais você manipular informação em prol de uma história idealizada, mais você está sendo um articulador de todo o jogo. E os personagens vão cada vez mais tendo, os jogadores, né, eles vão tendo cada vez mais influência no impacto da história. É claro que você pode fazer isso uma vez só, ou 2 vezes, com esse argumento: ah, foi só nesse momento. Mas você começa a abrir ali o leque, abrir a possibilidade de cada vez mais afunilar e cada vez mais entrilhar as decisões dos jogadores em cima de algo que foi idealizado. Então, de uma forma geral, existe o risco dos acontecimentos no jogo serem consequências da decisão do Dungeon Master, da decisão do mestre do jogo. Os acontecimentos do jogo serão consequências da decisão do mestre. E eu, como mestre do jogo, quando eu estou jogando como Dungeon Master, eu não quero ter esse peso de que todas as consequências do jogo sejam uma decisão minha. Então, em cima disso, é que vale essa reflexão. Então eu vou agora destrinchar os argumentos e falar como eu abordo em cima disso. Um dos argumentos mais fortes é para dar emoção. E o que eu quero argumentar aqui agora, né, o que eu quero debater aqui agora, é que eu não concordo com esse argumento em cima dessa justificativa de quando você faz esse tipo de articulação. E eu vou dar o primeiro exemplo num desafio que eu planejei, Dungeons and Dragons quinta edição, onde um Beholder era um arquivilão do grupo. Ele era uma criatura a ser vencida em todo um arco de jogo que foi planejado e jogado por meses. Só que na hora que os personagens foram confrontar esse Beholder no seu covil, que eu preparei,
preparei com bastante critério em cima do que seria um covil de um beholder, com buracos, com valas onde ele poderia passar de um ponto ao outro, todo um covil que ele poderia ter construído por eras. Um dos personagens entrou no salão principal no momento de clímax e usou lá uma fog. Ele usou essa fog em níveis elevados e quase que todo o salão ficou tomado pela fog. Qual foi o problema disso no desafio? Quando o Beholder abria o olho dele para dar o cone anti-magia, ele anulava a fog, mas ele não podia usar feitiços ali. Mas quando ele fechava o olho, ele não conseguia enxergar os personagens. Então, embora tenha ficado todo mundo ali meio cego pela fog, o Beholder não conseguia mais usar os seus principais recursos. E o que deveria ser um combate épico foi solucionado muito rápido. E rapidamente eles subjugaram e venceram o jogo. E eu poderia, em cima do argumento de para dar emoção, poderia usar que um dos olhos do Beholder, por exemplo, tinha Dispel Magic para tirar o fog. Ou poderia manipular o covil para ele ter um lugar para ele fugir. Eu poderia manipular essa informação de alguma forma. Quando eles foram em cima do Beholder e esfarelaram ele, eu poderia dobrar os pontos de vida dele em cima desse argumento. E sabe o que eu estaria fazendo ali? Eu estaria punindo uma boa ideia. Então você está, acima de tudo, sobrepondo o que você idealizou em cima de ideias criativas dos jogadores. Então isso é uma reflexão. Será que vale a pena? Não, deixa o Beholder ser subjugado, essa é a história real e genuína. E nos próximos arcos de jogo você planeja outros desafios em outros momentos. E isso vai virar no vale, eles vão ser os personagens que subjugaram aquela criatura antiga que dominava e assustava a região. Então deixa a história ser emergente, é a dica que eu dou. Eu vou falar que já aconteceu comigo na época de adolescência. De eu fazer exatamente isso, eu tirei um 3 ou um 4 contra um gigante, lá na época da Rule Cyclopedia, e eu anunciei um 20. E o pai do meu amigo, a gente estava jogando na casa dele, o pai dele viu por trás do escudo e falou: ó, mas eu vi você tirar 3. E eu me senti muito mal. E isso foi há quase 30 anos atrás. Mas vale a reflexão de que quando esse véu do ilusionismo cai, você fica meio sem chão. E será que esse é o objetivo do jogo? É você entrilhar todas as histórias, punir as boas ideias, ou premiar ideias ruins, porque pode acontecer o contrário? Você pode premiar ideias ruins de diminuir o ponto de vida também. Será que esse é o objetivo ou será que o objetivo é o jogo jogado? Né? Então vale essa reflexão, porque de uma forma geral, a história idealizada pode ferir a narrativa emergente. Então esse é o primeiro ponto em que eu não mais faço, há quase 30 anos, né? Todos os dados que eu jogo na mesa são abertos em cima desse tipo de reflexão. E vale aqui você pensar sobre isso. O outro argumento é a morte indesejada de personagens. O personagem morreu e não era para morrer ali, porque é um jogo para criança, é um jogo para iniciante, é um personagem que tem um arco de jogo tão legal e está desenvolvendo muito, e seria injusto ou seria ruim para a história, né? Porque é bom para a história, tem muito disso. E eu quero falar um pouquinho de argumentos sobre isso. Uma das reflexões que eu abri e que eu estou pensando sobre isso é um texto do Frank Mentzer na caixa básica da série Beckme, um texto de 1983, em que ele fala algumas dicas de quando rolar o dado e como usar o dado no jogo. E ele fala que quando alguns eventos podem ocorrer e o mestre precisa tomar uma decisão, mas ele não tem certeza sobre a variedade desses resultados, ele pode usar uma seleção aleatória, que é o lance de dados. E aí ele comenta que Dungeon Master, né, mestres do jogo experientes, podem escolher o resultado ao invés de rolar o dado. E aí ele dá um exemplo, eu vou trazer aqui a tradução livre, tá? Ele fala o seguinte: para manter o personagem vivo o maior tempo possível, o mestre do jogo, o Dungeon Master, pode lançar o dado, mas ignora o resultado e anuncia 2 pontos de dano e o personagem vai fugir. Esse exemplo ele daria se um personagem tivesse 3 pontos de vida e ele tomasse um dano que fosse um D8, por exemplo, uma espada. Então, se o dano fosse 1 ou 2, ele estaria vivo, 3 ou mais ele morreria. Então, nesse cenário, ele sugere que você... É uma proposta, é uma possibilidade, né? Eu não quero fazer aqui, vale a reflexão, não quero fazer um juízo de valor do Frank Mentzer. Talvez ele nem jogava assim. Ele tem que lembrar que a caixa básica tinha como design principal novos jogadores, crianças, e ali ele deu uma dica.
Mas o meu argumento aqui nesse vídeo é uma reflexão sobre essa dica e por que eu não acho essa dica legal. O primeiro passo é a gente pensar sobre as consequências disso. Eu já falei aqui que quando eu fiz essa articulação do dado, eu me senti muito mal, porque quando os jogadores entendem ou sacam que você está fazendo articulação atrás, o sentimento pode ser horrível de que as decisões dele realmente não têm impacto. Então isso você tem que pensar sobre a história que está sendo construída ou a história idealizada. E às vezes, sobre esse argumento de que não era o momento dele morrer, pensa sempre na história da narrativa emergente. Olha essa arte, por exemplo, num combate num covil contra goblins invadindo esse covil, a história é a que está acontecendo ali agora. O jogo é no hoje. Hoje é o momento. Não pensa muito no background ou no arco de jogo que deveria acontecer, porque o jogo é jogado e essa história é a protagonista do momento. Então, se nesse momento aquele personagem tomou uma flechada e morreu, pensa nas consequências disso, pensa na narrativa emergente, o que pode ser construído e explorado a partir disso. E não vamos ficar vivendo do futuro, do que pode acontecer. Eu quero abrir aqui uma reflexão que eu acho muito legal, uma filosofia do John Lennon, que ele fala: a vida é aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro. Então, se você ficar pensando sempre no arquivilão, no final do jogo, no nível 20, no nível 15, você está abrindo mão de viver o jogo jogado, de viver o hoje, de viver a história protagonista do dia, né? E isso é narrativa emergente, vale essa reflexão. Mas tem também o argumento da letalidade. Você pode falar assim: ah, eu não gosto de letalidade no meu jogo. Eu não quero que o personagem chegue a zero e morra. Isso é muito fácil. Perder personagem não é o tipo de jogo. Eu quero desenvolver mais histórias do personagem. Eu quero que o personagem tenha histórias desenvolvidas ao longo do jogo. Então, em cima disso, a gente pode pensar em alternativas. Alternativas para você mestrar em evento, para mestrar para iniciante. Ou para quando você quiser desenvolver mais história sem ter essa letalidade tão real, que é uma sacada de segunda chance, né? Que o D&D antigamente não tinha. Então, às vezes, você quer essa segunda chance. Então, eu vou trazer aqui algumas alternativas que eu tenho abordado, ou que eu tenho lido, para a gente trocar um XP. Uma dessas alternativas seria você usar o ponto de vida máximo no primeiro nível. Então, por exemplo, aquela situação do Mentzer, que o personagem tinha 3 pontos de vida e poderia morrer com 1 a 8, ela já seria muito mais difícil, porque ele teria 8 pontos de vida no nível 1, né? Então você já está dando uma chance maior. Essa dica o Gygax usava em muitas das suas aventuras, no AD&D, no final dos anos 70, ele te dava essas dicas de vez em quando, para você repensar e refletir. Não é uma dica que eu uso hoje em dia, eu ainda não uso isso na OSR em geral, a gente joga o dado de vida, mas é uma reflexão que vale para você pensar. De repente você quer mestrar para iniciante num evento, ou não quer que a letalidade seja tão crucial, você pode pensar nessa alternativa. Qual é a diferença dela? Que você não está fazendo nenhuma estratégia de ilusionismo. Você não está usando manipulação de informação atrás do dado, sem que essa informação esteja clara e informada com todo mundo da mesa. É uma estratégia de design. Nós vamos começar o jogo com personagens com ponto de vida máximo. Então a sacada seria mais ou menos essa. Você pega a ficha do personagem, ao invés de ter de 1 a 8, ele começa com 8 pontos de vida, por exemplo, no exemplo do Frank Mentzer. Já fica um personagem mais resistente a essa letalidade. Eu ainda não uso essa, mas mais vale a reflexão. Uma outra alternativa, e essa eu uso, e eu acho sensacional, e o meu jogo melhorou absurdamente quando eu ganhei consciência para isso, é a estratégia da antecipação. É uma coisa que às vezes você já faz de forma inconsciente, mas refletindo e relendo o livro da The Keep on the Borderlands, já falei sobre isso aqui, né? O Gygax tem uma frase lá, por exemplo, ele deixa umas frases muito legais dentro dos livros de aventura, e uma delas ele fala assim, fiz a tradução embaixo, tá? Para vencer os monstros e superar desafios, o Dungeon Master precisa ser um fornecedor de informações. O que ele quer dizer aí? É a estratégia da antecipação. Eu já falei um pouco sobre isso em outros vídeos aqui, eu já falei sobre isso inclusive num podcast lá com o Balbi, no Café com Dungeon, a gente bateu um papo legal. Eu vou deixar na descrição do vídeo, mas de uma forma resumida seria mais ou menos o seguinte. Imagina que você está andando num corredor, nesse cenário do Frank Mentzer, e você como mestre do jogo planejou que aquele leão no final do corredor, ele tem uma armadilha, é um corredor alagado, embaixo desse ponto tem uma placa de pressão que se fizer um peso, espelha um dardo venenoso da boca do leão. E isso é o desafio.
Se um jogador estiver andando por ali e pisar nesse cenário do que o Mentzer deu um exemplo e ele tivesse 3 pontos de vida, existe um risco se você acertar a flechada, né? Você pode fazer como um salvaguarda ou fazer um ataque, e se ele sofreu dano, existe uma chance real dele morrer nessa armadilha. Mas qual é a alternativa de você não... Porque você poderia anunciar, eu dei 1 de dano, eu dei 2, pra amedrontar o personagem, que ele não morra naquele momento. Mas qual é uma alternativa melhor, na minha opinião? A estratégia de antecipação. Então eu vou dar um exemplo disso. Você pode, por exemplo, abrir o seu jogo com aquele mercenário que é o guarda que aposentou e hoje protege a taberna, e ele só usa a mão esquerda porque ele tem um ombro ferido, ele tem uma ferida antiga no ombro e ele não tem uma boa articulação do braço direito. E ele começa o jogo na beirada da fogueira contando isso para alguns amigos, contando do trauma que ele tem, que ele teve um pesadelo com a cabeça do leão, que quando ele foi na dungeon, no templo sagrado de não sei o que, e lá ele foi alvo de uma armadilha venenosa, e ele sofre até hoje alguns calafrios, depois de anos, depois de décadas, ele sofre um pouco desses calafrios, e ele tem uma ferida antiga no ombro, e com isso ele treinou e passou a usar a espada na mão esquerda. Você deu ali uma dica da cabeça de leão no final do corredor, no templo que os personagens vão algumas horas ou algumas aventuras depois confrontar. E aí é uma estratégia de antecipação, que eu acho que o jogo enriquece muito mais do que uma alternativa acelerada e uma alternativa simplória, que é fazer uma manipulação do dado. Então trabalhe a antecipação. No meu sentimento, quando eu ganhei consciência para isso, eu comecei a trabalhar isso melhor, o jogo melhorou muito. Esse tipo de desafio é muito mais rico, na minha opinião. Então faça isso de uma forma geral como dica, né? Vale a dica e vale o debate nos comentários. E a terceira alternativa, que eu também uso, essa eu também já uso, que é uma estratégia também, se você não quiser a letalidade tão alta, mas também não quer tão fácil, que é o meio termo, e isso ajuda inclusive a trabalhar desenvolvimento de personagem, é o Raio da Morte. E essa estratégia eu pensei do DCC, que tem um teste de sorte quando o personagem cai com 0 pontos de vida. E aí se ele falhar no teste de... Se ele falhar, ele morre. Se ele passar no teste de sorte, o personagem perde 1 de vitalidade permanente. E você... Aí essa é a regra. E você pode, por sua conta, aplicar inclusive algum tipo de ferimento compatível, que é o que eu faço no D&D clássico, no BX, que eu estou jogando Caves and Hexes, no D&D 0E, que eu tenho mestrado nos eventos. O que eu tenho feito? A gente tem ali na ficha o Raio da Morte, tá vendo? Olha ali a marca, ó. Death Saving Throw, Raio da Morte. E eu vou contar a história de um personagem que está na aventura nossa de Caves and Hexes, que passou por isso e que foi muito legal. Ele já estava ferido e confrontando um mago num momento muito crítico, ele tomou um dardos mágicos, né, um Magic Missile, e ele caiu, fez um teste de Raio da Morte e passou. Aí ele perdeu 1 ponto de constituição permanente e eu assumi que o dardo pegou na garganta dele. Então ele tem uma ferida na garganta, uma marca em que ele fala agora com dificuldade. Ele fala meio rouco assim, sabe? E aí o jogador tem desenvolvido isso muito legal. Ele tem falado menos, sabe? Ele tem ficado meio silencioso e ele não consegue gritar mais. Isso tem desenvolvido no jogo coisas muito legais, que na minha opinião são muito mais ricas do que simplesmente se eu tivesse manipulado o dano do dardos mágicos e desse 1 de dano só, entende? Então eu acho que são desenvolvimentos muito melhores, são alternativas que enriquecem o seu jogo. Então vale aqui uma reflexão do alvo Dumbledore, quando ele fala, daqui a um tempo nós teremos que escolher entre o que é certo e o que é fácil. Alvo Dumbledore. Então esse é o objetivo do vídeo, é a gente sempre estimular a reflexão para você pensar se você está tomando a abordagem adequada, o que você pensa disso, quais estratégias você usa. Eu de longe não coloquei todas as opções aqui, são algumas reflexões, algumas opções, mas deixa aqui, deixa aqui nos comentários do vídeo o seu XP para a gente compartilhar, bater um papo e a gente sempre trocar XP. Se você gostou desse vídeo e quer ver mais conteúdo como esse, deixa o seu like, comente, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo.